Boa tarde! Live de almoço. Acho que caiu. Voltei. Boa tarde! Live de almoço. Vem com o almoço quentinho, que a gente tá aqui para bater papo com vocês. Deixa eu ver se a Fernanda já tá chegando por aqui. Acho que sim. Vamos entrando, que hoje a gente vai responder perguntas. Olá! Boa tarde! Agora sim. Chegamos. Você me escuta bem, Fê? Porque eu tava ruim. Eu escuto. Deu uma travada aqui. Eu escuto. Demorou um pouco para conseguir entrar, mas agora acho que deu tudo certo. Ah, tá bom. Então, eu tava falando que a gente tá vindo para responder algumas perguntas, né? Respondendo a dúvidas. Então, para quem não mandou a dúvida no nosso stories, pode comentar aqui. Pode perguntar aqui nos comentários que a gente vai respondendo conforme forem surgindo. Acho que tem nas últimas lives a gente foi falando, né? Tanto a live da Thaisa quanto a live da Simone, a gente acabou falando bastante sobre Google Ads, né? E isso foi gerando uma série de dúvidas, né? Algumas dúvidas um pouco mais básicas, de bom, mas então como é que funciona? É por crédito? Não é? Eu preciso pagar adiantado? Como que funciona essa coisa do pagamento? Enfim, acho que foram tendo muitas dúvidas a respeito disso, e eu fiquei pensando se não vale colocar uma retomada assim bem geral sobre qual que é a lógica, né? Porque o nosso tá escrito lá, inclusive na bio, né, que é conseguir fazer um consultório sustentável sem precisar de indicações ou de redes sociais. Então, como é que isso funciona? E por que a gente fala tanto de Google Ads? Sim, com certeza. Bom, quer fazer essa retomada? Pode, que eu acho que você já está mais no marketing certeiro. Ah, é. Isso porque, gente, quando a gente dá mentoria individual, eu dou a aula de marketing certeiro. Tem a ver Eu com isso. Com algumas outras partes. Mas o que é esse tal de Google Ads, então, né? O que a gente está falando quando a gente fala de marketing de rede de pesquisa, Google Ads, enfim. O marketing de rede de pesquisa, ele nada mais é do que as buscas que a gente faz na internet aí afora. Então, a gente, em geral, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai no Google, né? Mas tem algumas redes também, algumas outras redes possíveis. A gente tem o Bing, a gente tem Yahoo, a gente tem outras possibilidades. Mas, em geral, a gente conhece mais o Google e usa o Google para encontrar seja o que for. Receita, manicure, cabeleireiro, dentista, médico, psicólogos. A gente vai lá no Google. Então, esse movimento de ir no Google, pesquisar, encontrar ali algumas pessoas que estão oferecendo seus serviços, ele se dá porque as primeiras pessoas que aparecem, que tem aquela tarjinha cinza do lado escrito anúncio, são anunciantes. São pessoas que decidiram colocar no Google o serviço que está oferecendo. E elas fazem isso por meio do Google Ads, que é uma ferramenta do Google para marketing de redes de pesquisa. Então, você tem que utilizar o Google Ads para lá dentro criar uma campanha, lá dentro criar um anúncio e poder, então, veicular o seu anúncio também no Google. Então, se você oferece consulta psicológica, você coloca lá na ferramenta do Google Ads, configura um anúncio, põe um valor para que esse anúncio seja veiculado. E aí, quando alguém, né, que está dentro dos critérios, dentro das características do perfil que você também configura dentro da ferramenta, vai lá na página do Google e procura atendimento, consulta psicológica, atendimento psicológico, ela vai te encontrar. Então, essa é a ideia básica do Google. E aí começam a surgir diversas dúvidas, né, Fê? Sim. Sim. E acho que a primeira, né, que eu acho que é uma das mais polêmicas, é de como que funciona essa questão do pagamento, né? Bom, então,
Então é um anúncio, né? Então tem um pagamento envolvido. Mas quanto que é esse pagamento? Quanto que eu pago? E é sempre uma polêmica, porque a resposta também parece meio misteriosa, né? Fala assim, você vai participar de um leilão de anúncios e o pagamento varia, né? Então, se alguém estiver procurando os seus serviços às 2 horas da manhã, talvez você pague menos do que se a pessoa estivesse procurando exatamente a mesma coisa ao meio-dia. Se a pessoa for uma pessoa que não tem a ver com as características que você programou lá na ferramenta, você provavelmente vai pagar menos do que se ela for um perfil exatamente que você configurou, que você quer que entre nos seus anúncios, né? Então, tem um funcionamento de um leilão, e que durante muito tempo, para mim, isso era assim, um oráculo, né? É um mistério. O que é isso? E como é que eu faço o pagamento? Como é que eu não faço? E eu acho que esse é um ponto sempre importante, por isso que faz uma diferença muito grande a gente entender a ferramenta, porque a gente começa a conseguir analisar e entender o que são os nossos dados, né? Porque senão você fala assim, quanto que custa? Putz, o leilão de anúncio varia para cada pessoa, de cada jeito. E acho que o fato da gente conseguir entender e buscar as informações dentro da nossa ferramenta, fala assim, bom, o que funciona para mim, né? Quanto que está custando para mim? Acho que uns stories que você fez ontem me lembrou muito disso. Fala, bom, isso é o que... A Ellen sabe exatamente como é que está funcionando a campanha dela, né? Nossa, é muito isso, assim. Às vezes as pessoas querem uma resposta geral, né? Não, mas me fala quanto custa um clique. Me fala quanto eu tenho que pôr de dinheiro para rodar bem. Quantas pessoas vêm na semana? Quantas pessoas vêm no dia? Me dá... E tem muitas coisas que interferem nesse leilão que a Fernanda está falando. Depende se você oferece presencial, se você oferece online. Se você oferece presencial, que região você oferece? Para que idade você oferece? Quem é o seu público? Depende de muita coisa. Muitas características que a gente vai trabalhando quando a gente vai ensinar sobre o Google Ads, sobre o marketing certeiro. Não daria para falar todas elas aqui, porque é muito movimento de conseguir pensar que consultório é esse que você tem, que você quer construir, e como é que você traduz isso lá dentro da ferramenta, e ir colocando. E isso vai gerar uma especificidade muito, assim, única, né? Então, o meu consultório não é igual ao da Fê, e o da Fê não é igual ao meu. Então, a minha campanha roda de um jeito, a da Fernanda roda de outro. E se vocês voltarem nos stories, vocês vão ver aí algumas coisas que eu fui falando de ontem, né? Ontem eu estava falando sobre a importância da constância e a importância do tempo, né? Do fato de você ser constante, então sempre estar ali investindo na ferramenta para ela estar rodando. E o tempo que você roda para criar histórico. E o quanto isso impacta, porque eu estou rodando a R$3 e ainda assim... Tô rodando a R$3, parênteses, porque eu não quero mais ninguém na minha agenda, não tem espaço. E mesmo assim chegam pessoas. Então, isso que a gente estava falando, e aí tem um momento do Stories que eu coloquei o CPC, né? E frisei, CPC, que é o custo do clique, o custo médio do clique. É um pouco do que a Fernanda está falando em relação ao pagamento. De que a gente paga quando a pessoa clica, né? No nosso anúncio. Então, já estou até juntando uma outra pergunta, que é, a gente coloca crédito na ferramenta, e aí o tanto que você colocou lá, a ferramenta vai conduzindo, vai consumindo ao longo dos dias, né? Então, varia. Às vezes, vocês vão ver que eu paguei 4 e pouquinho naquele clique lá que eu mostrei ontem. Mas eu já cheguei a pagar 80 centavos no clique. Que é o que a Fernanda está falando. Depende que horário a pessoa pesquisou. Quem é essa pessoa que pesquisou? Tá dentro do perfil? Não tá dentro do perfil? Aí ela vai modificando esse valor. Então, é por isso que não tem uma resposta tão exata assim, né? Sim. E acho que tem essa questão do quanto que... E eu acho que essa é uma lógica que a gente se diferencia muito das consultorias gratuitas que às vezes o Google oferece e tudo mais, né? Porque nessas consultorias gratuitas, ou mesmo nas consultorias às vezes pagas, o objetivo das pessoas é que você tenha o maior número de contatos, né? O importante é você ter contato porque é quase uma lei da probabilidade, né? Quanto mais pessoas entrarem em contato, alguém
vai ter que fechar e virar um paciente, né? Alguém vai querer se interessar pelo seu trabalho. Se tiver 1 milhão de pessoas, alguém vai querer. E o quanto que a gente funciona numa lógica ao contrário, né? Porque você ter muitos contatos significa você gastar muito dinheiro. E nem sempre dinheiro é uma coisa que está sobrando, especialmente para os profissionais da saúde. Então, a gente quer contar com as pessoas que sejam assertivas, né? Com as pessoas, eu quero apresentar o meu trabalho, mas eu quero apresentar o meu trabalho para as pessoas que estão interessadas, né? Para as pessoas que estão... Não é qualquer clique que eu quero, né? Eu quero um clique de alguém que minimamente se interesse, que minimamente tenha condições de fato, virar um cliente, um paciente, enfim. E acho que essa é uma questão importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas quanto que custa um clique? O clique, pô, eu ouvi falar lá de uma outra pessoa que falou que faz para mim e que o custo do clique para, sei lá, nutricionista é R$ 2. E aí, agora você falou aqui que a Ellen pagou R$ 4 num clique. E varia, né? E a verdade é que as pessoas que falam isso é uma coisa importante de dizer, porque às vezes a gente cai nessas coisas que não é na nossa área, porque a verdade é que ninguém pode te responder quanto é que custa por clique, porque varia, depende de muitas coisas. Nem a Google te responderia isso. Te falaria assim, é tanto, viu? Fique tranquilo, temos aqui uma tabela de cliques. Você pode... Não é assim que funciona, né? Varia muita coisa. E eu acho que aí é que está a importância do aprender, né? A gente tem essa coisa do ensinar mesmo. Porque pode ser que você não queira, né? Daqui a um tempo, eu não quero ter um profissional, não quero ter que fazer, eu quero ter um profissional, eu tenho dinheiro para isso, vou investir, legal. Mas a importância de você entender o que é que está acontecendo ali é um ponto que eu queria ressaltar, assim. A gente gosta de trabalhar nessa lógica do ensino mesmo, né? Sim. Que eu acho que quase como qualquer coisa, né? Quando você entende, mesmo que seja um pouco, você não é tão passado para trás, né? Assim, como qualquer coisa, assim. A mesma coisa, eu cheguei numa cidade nova, digamos que fosse na época antes de existir o Uber, peguei um táxi e aí o cara me falou que esse é o caminho mais rápido que tá fazendo. Eu vou acreditar nele, porque eu não conheço a cidade, eu não tenho nem noção, né? Se eu entrasse na minha cidade, eu ia ter referência. Passou por essa avenida, passou por essa. É mais difícil, né? Por que você não pegou a avenida principal? Por que você tá dando 3 voltas? Mas se é um negócio que eu não sei absolutamente nada, eu fico na mão de outra pessoa, né? Que falou pra mim que sabe o que tá fazendo. Então, acho que essa que é a diferença, né? E acho que você saber, não é que você vai saber dirigir o carro, que você vai fazer, nossa, não, eu vou virar depois, eu vou virar um profissional que vai fazer isso para todo mundo, nem vou mais ser psicólogo, nutricionista, enfim. Não é esse o objetivo, mas você precisa saber os pontos de referência até para saber quais são as coisas que fazem sentido para você e quais são as coisas que não fazem, né? Quem são as pessoas que estão chegando até você, que estão conversando melhor com o seu anúncio, que estão interagindo melhor com a sua página, com o seu site, que estão vindo falar com você. É você conseguir fazer essa análise também, né? Então, a gente gosta do ensino muito por isso, para você conseguir entender o que está acontecendo ali e extrair o melhor da ferramenta. Essa é a ideia. A lógica não é que você... todo mundo venha, né? Como a Fih falou, todo mundo vem. Aumenta aí, quero me mostrar para todo mundo. Depende. Às vezes aquela pessoa lá que vai ver o seu anúncio não consegue nem chegar no seu consultório, porque é longe, porque não é na cidade dela, não sei. Às vezes é um público que não é da idade que você quer atingir, ou que não tem a renda necessária para consumir o seu trabalho, porque isso é um ponto importante. Às vezes o nosso trabalho, a nossa consulta, né, seja psicológica, seja de físio, seja de fono, seja médica, ela tem um valor, né? Ela tem um valor monetário. E às vezes você não vai atingir todo o público. A gente sabe que o Brasil tem, né? Uma série diferentes camadas, desigualdades sociais. Exato. Então, como é que você faz isso ter qualidade? E aí entra numa outra pergunta que fazem muito pra gente, que fizeram também, que é mas aí eu tenho que investir para sempre. Eu tenho que ficar ali investindo. E aí, assim,
Um ponto importante, que eu inclusive falei ontem no Stories e eu vou retomar, que é a constância. É você estar ali, o Google entender, porque a Google, a gente está trabalhando com uma empresa que claramente tem qualidade, ou que claramente tem o interesse de se manter ali, né? Então, ele tem o interesse de que os seus anunciantes sejam bons anunciantes. Então, tem uma série de características importantes para que você seja realmente alguém qualificado para estar ali rodando e ele entenda que você tem uma certa relevância. Um dos pontos importantes é que você tenha constância na ferramenta. Por quê? Porque se você põe dinheiro uma vez lá, deixa rodar e para, ou, não sei, daqui a um tempo eu volto. Fica meio confuso. Será que essa pessoa é constante? Será que essa pessoa tá aqui? Ela não tá? Ela tá... Sim. E acho que a constância é mais importante do que o valor. Sim. Porque, sim. E acho que isso é uma coisa que, inclusive, eu demorei para entender. Porque eu falava assim, mas se eu colocar, tipo, um valor alto, sei lá, 5 mil reais, pô, claro que o Google vai me exibir, eles não vão querer dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Tipo, Aí é só muito... que não, né? Só que não, porque o resultado ele fica muito melhor. Era preferível que eu tivesse colocado, sei lá, 500 reais todos os meses e não tivesse parado, e o resultado ia ficando cada vez melhor e mais assertivo com o histórico, do que eu juntar e tentar fazer de uma vez só. Sabe? Falar, vou fazer, sei lá, um tiro de canhão. Exato. Então, assim, ele vai analisar a sua constância, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa de histórico. Então, assim, se você roda um mês, roda outro, você vai demorar muito para ter um histórico para a ferramenta conseguir entender quem é o público que interage melhor com esse anúncio, quem é esse anunciante, né? A gente está contando ali com uma ferramenta com um sistema, com um algoritmo. Ele precisa de dados, ele trabalha com dados, né? Não é uma pessoa que está ali. Então, ele precisa que o seu anúncio rode constantemente para ele conseguir fazer análise e perceber quem são as pessoas que interagem mais, o que você quer enquanto público, quais são as configurações que você coloca. E isso leva tempo. Então, você precisa de histórico para que, quanto mais histórico você tiver, mais ele entregue a pessoa qualificada para você. Isso é um ponto que a gente percebe muito, assim. Passaram-se 3 meses, nossa, começa o negócio a ficar maravilhoso. Assim. E aí, depois de um tempo, a coisa vai melhorando. E aí, assim, respondendo a pergunta especificamente, então, você está me dizendo que eu vou ter que investir sempre? Depende. Depende de algumas coisas. Investir sempre. Oi? Oi. Parou no depende. Eu falei que depende. Depende muito da área que a gente trabalha e o que é que a gente está trabalhando. Mas assim, o que é que depende? Na real, não é que depende se você vai continuar investindo ou não, mas depende do quanto. Porque um ponto importante é que, por exemplo, para nós psicólogos, a gente acompanha aquela mesma pessoa por um bom tempo. Então, a gente tem um limite de agenda. Então, eu não consigo atender, sei lá, 60 pessoas, né? Eu não deveria conseguir. Então, eu não consigo. Então, aquelas pessoas vão ficar comigo, sei lá, 6 meses, 1 ano. Talvez eu não tenha agenda para ficar atendendo pessoas. Então, eu vou lá e reduzo muito o meu investimento. Que é o que acontece comigo. Por isso que eu tô rodando a R$3. Já rodei a menos. A gente já roda a menos. Eu coloquei 3 ali para ver se subia um pouquinho o histórico. Melhorava, assim. Porque tava muito tempo rodando muito baixo. Mas dá para rodar menos, dá para rodar baixo, você deixa ali. Porque você não quer que as pessoas venham. Agora, eu já estou com o meu consultório estabelecido, sou de outra área, mas assim, sempre eu preciso que venham pessoas. Ainda assim, tem um momento em que você precisa que o fluxo diminua. No começo você quer que venha muito mais gente do que depois de um tempo. Você quer que tenha um fluxo mais um pouco menor. E lembra do conceito de histórico. Quanto mais histórico, melhor e mais qualificadas serão as pessoas que chegarão até o seu consultório. Então, entende que é uma série de fatores que vai mudando um pouco a lógica e talvez, conforme o tempo, seja um investimento que você tenha a fazer mensal, mas talvez não seja um investimento, um super investimento. Depende, né? Depende. Sim, e acho que tem uma questão também, e aí é independente da área, né? Pode ser nutri, pode ser físio, pode ser, enfim. Mas conforme você vai captando mais pessoas, né, apresentando seu trabalho, mostrando seu trabalho, etc., conseguindo novos pacientes,
as indicações elas vão acontecendo. As indicações elas não são um problema, né? A grande questão é que a gente não consegue controlar elas, né? Você não consegue tomar uma decisão baseada numa indicação, né? Alguém vira para mim e fala, eu indiquei o seu trabalho. Eu falo, que ótimo, vou trocar de carro. Não é assim que funciona, né? Você fala assim, não, porque certeza depois dessa indicação a minha renda vai subir. Não é essa a lógica, né? Porque a gente sabe que às vezes uma indicação acontece hoje e a pessoa vai ligar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, talvez ela nunca ligue, né? E tudo bem, faz parte. Mas tem uma questão de que conforme... Porque às vezes a gente vê muitos profissionais divididos, né? Eu trabalho no consultório, mas eu também trabalho no CLT, eu também dou aula à noite numa faculdade, então eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E conforme você vai fazendo cada vez mais uma coisa só, ou vai diminuindo, né? E dando mais atenção, por exemplo, para o consultório, as indicações vão ficando cada vez mais robustas, né? Não que fala assim, então eu não vou depender, só vou precisar contar com as indicações. Talvez não, mas vai ficar um pouco mais equilibrado, sabe? O quanto você vai ter que investir, por exemplo, em marketing certeiro, em Google Ads, etc., conforme o tempo vai passando, vai diminuindo, porque as indicações elas vão acontecendo. Não, fora que tem pessoas que falam com você hoje, veio do Google, fala com você hoje, vai falar com você, sei lá, daqui 3 semanas, daqui 1 mês. Então, eu falei com você Voltei. há 1 mês atrás. Voltei. Então, assim, a questão é que agora você tá aparecendo, você tá fazendo marketing, né? Então, quanto mais você for aparecendo, mais as pessoas vão te conhecendo e vão te tendo como referência, né? Então, realmente, muito bem lembrado, Fê. Isso é um ponto importante também. A gente tem as indicações que não são um problema, é uma solução, inclusive. Porém, ela acaba não sendo tão assertiva. Porque um outro ponto que ela tem também é que ela não vem a hora que a gente quer, né? Sobrou espaço na minha agenda aqui. Pode vir indicação. Não é a hora que eu quero. Não é né? assim. Ou então assim, pare as indicações. Fechou minha agenda. Depois você vai retomar, você fala, volta, gente. Exato. E eu vejo isso, né? Que no Google você consegue fazer isso melhor. Você vai lá e abaixa o orçamento, né? Deixa rodando bem baixo só para rodar e fala, não vai vir ninguém porque eu realmente não tenho espaço. Então você consegue fazer algumas calibragens aí. Tô olhando minha cola para ver as perguntas. Das perguntas, né? Verdade. Eu lembro da última, eu não sei qual que era a terceira. Eu consigo fazer sozinho? Era dessa que eu lembrava. Acho que essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Quer responder? Eu acho que você responde melhor. É uma excelente pergunta, inclusive, né? Porque, assim, depende do que é fazer sozinho, né? Tem muita gente que chega para nós e fala assim, eu tentei Google. Eu fiz um curso na internet, ou eu fiz... Às vezes não fez nem curso. Procurou um curso geral de Google. E que tem no YouTube, assim, tem muitos YouTubers que falam de Google Ads. Tem muita gente muito especialista ali. Só que a área da saúde, ela tem uma especificidade muito importante. E muitas vezes, acho que tem 2 pontos. Muitas vezes, ou você acaba entendendo mais ou menos, entra lá e faz uma conta inteligente, uma campanha inteligente, que é a primeira coisa que é a coisa mais burra que tem. Ele é inteligente só no nome, né? E aí ele vai te sugerir isso, então você cai na inteligente. E aí você acha, não é fácil. Pronto, aprendi. Só que a melhor forma de configurar uma campanha é no modo especialista. E no modo especialista, ele abre um leque de opções. Porque, como o próprio nome diz, é para especialista. Então é importante você aprender isso. E muitas vezes não é um caminho muito fácil de se aprender sozinho, assim, pelo conteúdo que tem na internet. Porque é um conteúdo geral. Google Ads não trabalha só com a rede de pesquisa, que é o que a gente faz, né? O nosso tipo de anúncio. Tem muitos anúncios ali dentro, pode ser um vídeo, pode ser aplicativo, pode ser de diferentes objetivos. Exato, tem muita coisa. Então, quando você vai fazer com alguém que é especialista, mas é geral de Google, talvez você não consiga entender essas diferenças. Sim. É importante fazer um curso, né? Por isso que a gente gosta de ensinar, por isso que a gente se propôs a ensinar. Porque eu e a Fernanda, a gente sentiu essa falta
Talvez se a Nossa, gente tivesse aprendido com alguém antes, muita coisa teria sido sanada, até para entender algumas questões que estão fora do Google, que é o site, por exemplo. ah, sim. Que Porque cara tem que ter? o Google é só um passo, né? Você precisa de mais de um. Mais de um, com certeza, assim. Que cara tem que ter esse site? O que ele tem que ter? Talvez a pessoa que você for aprender de um jeito mais geral vai falar assim, você vai fazer de marketing de rede de pesquisa, você vai fazer uma campanha de rede de pesquisa, tenha um site. Vai te falar, tenha. E aí você fala assim, tá, mas eu tenho um site. Que site? Que cara ele tem que ter? Que Um site páginas bom. ele tem que ter? É um site bom. Aí você fala, tá, então eu contrato alguém para fazer. Já aconteceu. De mentor nosso. Não, contratei, beleza, mas e que estrutura tem? A pessoa que você contratou não vai saber que estrutura tem que ter. Você tem que falar, né? Sim. Então, tudo isso para dizer que, assim, dá para fazer sozinho, dá para aprender, mas é importante também procurar o curso certo. Aquilo que realmente vai te ensinar o que faz sentido para a sua profissão, para a sua área. Porque a gente até brinca que o Google ele é bem democrático. Ele trabalha com muita gente, ele trabalha com vários tipos de orçamento. A gente tem grandes empresas multinacionais que são clientes do Google, que usam a Google Ads. E tem a gente que está aqui começando usando o Google Ads. Então, assim, tem que aprender aquilo que faz sentido para você. Porque aquilo é um mar de informações. Quem já teve curiosidade, já entrou no Google Ads modo especialista, assustou com certeza. Ah, é? Olhando e falou, eu nunca vou entender isso aqui. Esquece. Sim. Total, total. Não, e eu acho que tem uma coisa do quanto que a gente sempre incentiva as pessoas a aprenderem, enfim, né, aprenderem e entenderem o que é que estão fazendo, porque a gente também preza muito por essa questão da autonomia, né? E se você não aprende, você sempre vai ficar refém de uma outra pessoa que sabe, né? E é claro, a gente depende de outras pessoas, a gente vive em sociedade, a gente depende de muitas pessoas sempre. Mas se a gente não entender o mínimo do que a outra pessoa está fazendo, a gente sempre vai ficar nessa posição de completa dependência mesmo, né? Até mesmo para poder avaliar se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou se não está. Porque se a pessoa virar e falar, mas é assim que funciona, você nem vai saber falar, mas qual que é o relatório, quais foram os dados, né? A pessoa vai julgar um monte de sigla, falar, o CPC, a CTR, a taxa de impressão, não sei o que, e você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? O que é isso? Significa, né? X. E eu acho que tem um ponto que é interessante, porque tem as pessoas que às vezes elas se propõem a fazer isso, né? E a tentar fazer sozinha e etc e tal. E é muito, muito curioso o quanto que a gente sabe, tanto que dá certo, não só pela experiência, mas quanto que os nossos maiores concorrentes são as empresas que estão tentando captar pessoas e profissionais da saúde para oferecer os nossos serviços. Então, claro que tem uma margem de lucro, né? Se você entrar lá em quem são os concorrentes dos profissionais da saúde, é o Zen Clube, a Doutor Consulta, enfim, esses grandes centros que estão tentando... Psicologia Viva, que estão tentando captar profissionais e ganhar uma porcentagem pelo trabalho que o profissional está fazendo, né? Então tem uma questão do quanto que, se a gente fica dependendo ou dessas empresas gigantes, ou se a gente fica dependendo desses outros profissionais, é muito difícil a gente conseguir desamarrar o consultório, né? E a gente sempre vai ficar nessa relação de dependência. E eu acho que é por isso que, inclusive, o nome da empresa é Consultório Independente, né? Nossa, com certeza. A gente, quando pensou nesse nome, é muito por conta da independência e autonomia mesmo. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem. Às vezes a gente tem uma graninha ali para investir, mas é aquela grana, não tem outra, sabe? Eu não tenho como contratar alguém para fazer meu site, eu não tenho como contratar um especialista em Google Ads, eu não tenho como ainda colocar dinheiro na ferramenta do Google, eu não consigo. Então, assim, talvez eu precise aprender nesse primeiro momento, né? E por mais que a gente fale de site, ensina a fazer o site e tal, você vai fazer sozinho, então já é uma grande vantagem. E é um trabalho que você faz uma única vez, assim, né? Você faz algumas edições muito raramente. Então, dá pra fazer sozinho. Mas tem que aprender. Sim. Você tava vendo a mensagem aqui? Eu tava.
Ai, Psi-Pimenta, não sei se é o nome. Fiquei com dó. Assim, tem uma série de questões, sabe? Que um pouco é o que a gente estava falando, né? Da importância de você ter feito também com um profissional, de repente, da área, né? Porque isso é um fato que a gente constata com muitos profissionais que vêm fazer a mentoria individual com a gente. Eles falam, olha, eu Sim. tentei Google Ads, eu sabia minimamente, e aí é muito engraçado, que a hora que eu vou falar de Google Ads no marketing certeiro, a pessoa, Regiane, a pessoa fala assim, mas eu não tinha visto isso aí não. Você tá me falando que dá pra mexer no... Não, não tinha visto. Eu falo, mas então você fez pelo modo inteligente, você não fez pelo modo especialista, né? Tem um ponto, sabe, Regiane, que é assim, é muito importante, você falou sobre o pessoal que vinha do gratuito, né? Sempre tem, Sim. né? Quem é que não vai lá e fala tal coisa gratuita, né? Muita gente faz isso, né? Até porque tem uma boa parcela da população que não pode pagar terapia, por exemplo. Então vai ter. Então, assim, tem alguns filtros importantes para a gente fazer. Tudo depende da configuração que você utilizou ali. Então, tem o filtro de renda que ajuda. Tem as palavras-chave negativas que são fundamentais nisso. Assim, às vezes a gente não entende a importância da palavra-chave negativa. A gente bate nessa tecla, assim. Ela tem uma importância, meu Deus, imensa, imensa. Assim. Não é com 20 palavras-chave negativas que você vai estar sucesso. A gente teve uma mentoranda que falou isso. Eu tinha 20 palavras-chave negativas, achei que eu estava abafando. E aí depois foi uma mentoranda bem no começo, falou isso pra gente. Aí a gente veio e apareceu com a nossa lista de 5.000, né? Porque assim, influencia muito no que é que a pessoa tá buscando e dela te encontrar. Então, pelo que você está contando aqui, bem brevemente, a gente acredita que é uma questão de configuração. Precisava ter apertado melhor. Sim, e que tem algumas questões do quanto que às vezes a gente tem muitos... E que eu não sei, é uma questão que eu e a Ellen, a gente estava conversando muito nesses últimos dias, né? Do quanto que tem muitas propostas na internet que são cursos online, faça você mesmo, né? Assiste o curso e você não tem encontro com as pessoas, o suporte é a fonte de dúvidas e tal. E do quanto que, cara, a aprendizagem é muito mais difícil que isso, né? É muito, muito complicado a gente pressupor que todo mundo é autodidata, sabe? E falar, não, então você vai lá, você compra, você faz sozinho. Porque isso tem um tiro pela culatra do quanto que às vezes a gente sente que a gente tá errado. Outro dia eu tava assistindo... Eu que não aprendo, né? Eu que não aprendo. Exato, eu tava assistindo outro dia com meu marido YouTube, assim, e aí apareceu um anúncio falando de um curso da Doméstica para fazer móveis com resina. Os móveis eram incríveis, assim, eram umas coisas fantásticas. E aí eu olhei e falei, nossa, que legal! E aí no segundo seguinte eu falei, cara, mas eu vou comprar um curso com aula e eu vou ter que ainda comprar os materiais e eu nunca vou encontrar o professor, sabe? Nunca vou poder, enfim, ver uma pessoa efetivamente fazendo e mostrar o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, se eu tô pensando certo, se eu não tô. E eu acho que eu vou aprender a fazer móveis. Aí eu olhei pra mim e falei, nossa, é muita presunção. Eu vou conseguir fazer isso, né? Talvez alguém consiga, talvez tenham outras pessoas que sejam super autodidatas, etc. Mas tem uma questão de que às vezes o encontro é muito importante, sabe? Pra gente conseguir não só aprender efetivamente, mas também para se sentir seguro. E acho que tem uma questão do quanto que, especialmente quando a gente está começando o nosso consultório, ou estabilizando ele, né, a questão da segurança é uma questão muito importante, né? Porque como é que a gente recebe uma pessoa que está procurando os nossos serviços se a gente está inseguro, sabe? Se a gente não sabe como que a gente vai receber essas pessoas, se a gente não sabe o que a gente vai colocar no site, que vai ser a nossa página de apresentação. Então, essas questões, elas nem sempre são tão simples de fazer num curso que alguém gravou no final de semana, sabe? Isso é um ponto importante mesmo, assim, que eu falei na live com a Thaisa. A gente conversa muito sobre isso, e a Fernanda, e que eu até brinquei na live da Thaisa, né? Eu falei assim, a gente não abre mão.
Porque é isso, assim, é claro que você tem materiais gravados, até porque você precisa, às vezes a gente precisa assistir mais de uma vez, a gente precisa assimilar tal. Mas a gente tem os encontros. Todos os cursos que a gente faz, a gente procura ter os encontros, assim. A gente já tentou o formato de deixar gravado, mas assim, o negócio coça e aí a gente fala, não, a gente tem que encontrar um momento, a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que intervir, a gente tem. Sim. Porque a gente viveu esse processo, muito assim, tendo uma outra, mas era isso, assim, descobrindo muita troca, coisa, né? Descobrindo. Então, acho que faz parte mesmo da aprendizagem, de uma boa aprendizagem, a gente ter um pouco também dessa aproximação. Dessa mesmo, troca sabe? mesmo, dessa né? troca, de conseguir conversar, de conseguir falar, minha dúvida é tal, né? Porque às vezes a sua dúvida não vai ser. A gente pode até criar perguntas frequentes e um monte de coiseira, mas às vezes a sua dúvida é tão específica. Às vezes, e é um ponto, assim, né? E que faz diferença. Google Ads, qualquer coisinha que você faça lá, faz diferença. Então, é importante entender isso, assim, que não vai ser uma configuração geral. Não vai ter uma receita de bolo. Do tipo assim, para todo mundo utilize. Vá na parte de público, selecione tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não vai ser assim. Não vai ser. Não mesmo. Não mesmo. Não funciona. Não funciona. Você precisa realmente entender a lógica e colocar lá e ver como é que vem, né? E o que funciona para você, né? Porque é isso, cada consultório é um consultório. Não tem como falar, não, mas vocês atendem online, não sei o que, é a mesma configuração? Não é. Não é, assim, porque tem algumas diferenças, tem algumas mudanças. Sei lá, a mais óbvia que eu consigo lembrar agora é de que, por algum motivo, o público masculino gosta muito mais de mim do que da Ellen. Por quê? Porque é verdade. Porque é assim. Porque é assim. E é isso. Não tem um porquê. Né? Não tem um porquê. E assim, aí como que você descobriu isso? Com histórico, com tempo, com teste, com avaliação, com entendendo os relatórios, entendendo quais que eram os dados que o Google estava trazendo. E aí hoje eu sei, né? Hoje eu sei. Mas não é uma mágica, assim. Não é. Ai, nossa, não. Não é. É por isso que a gente usa a palavra ensinar. É para ensinar, e ensino tem a necessidade de processo, ensino tem a necessidade de assimilação. Tem muita coisa que a gente fala e aí só depois, principalmente os mentorados individuais, que eles têm um tempo lá para rodar a campanha e tal, e eles voltam. Aí só depois é que ele fala, nossa, aquilo que você falou... Não tinha dado atenção para isso? Não tinha. Não achei que era importante. Não porque não achou, não por maldade, gente, mas é porque a gente tem uma capacidade de assimilação. É só por isso, assim. Às vezes eu pego uma coisa, outra coisa eu não pego, e aí aquilo que eu não pego eu vou ver na prática, assim. Nossa, isso aqui era importante, né? Ela falou e era importante. E você precisa de tempo. Então, às vezes vem um desespero, assim, sabe? De eu quero um milagre. Eu acho que toda vez que a gente quer um milagre e vai fazer um curso para ter um milagre, a gente comete um grande erro, assim. Não vai dar certo. Vai com a mente de aprender. Não, eu vou aprender isso aqui, eu vou botar em prática, eu vou parar e ver como é que essa prática conversa com a minha prática, com o que é que eu quero fazer, com o consultório que eu tô querendo construir, e vamos ver como é que vai. Né? Vamos ver como a coisa anda. Por isso que é legal de ter professor, né? Assim, pra você poder voltar e falar assim, então, pra mim, eu percebi que tal coisa, eu percebi que tem isso aqui, tem esse lado aqui, tava pensando em tal coisa, e a gente poder fazer essa troca. Isso é muito, muito bacana mesmo. Sim, total. Né? E uma última pergunta é, o que eu preciso para fazer uma campanha? Essa eu vou deixar para você, Fê, que é a menina dos sites. Rapaz, assim, a primeira coisa que você precisa ter para fazer uma campanha é clareza. Nossa. Não tem como você fazer uma campanha se você não tiver clareza de qual que é o seu objetivo. Porque uma campanha, né, pensando em Google Ads, etc., você vai colocar numa ferramenta o que é que você quer. E não tem como você fazer isso se você não souber o que você quer.
Então, o começo é sempre entender quais são os seus objetivos. E parece muito óbvio. Parece assim, ai, nossa, é mamão com açúcar isso aí, todo mundo sabe o que quer. E não é verdade. A gente sabe o que dói. Falar, ai, dói ter um consultório vazio, dói eu estar com as contas apertadas no final do mês, dói eu me sentir perdida e desvalorizada na profissão. Mas qual que é o meu objetivo? O que eu quero construir exige um esforço de pensar mesmo, né? Quais que são os meus objetivos, para onde que eu estou querendo caminhar, qual que é o médio, né? A meta a curto prazo, a médio prazo, enfim. Isso tem um esforço. Então, esse é o primeiro ponto para fazer uma campanha. Num segundo momento, né, é claro que tem todas as questões da campanha, que você precisa saber configurar, que precisa aprender, que precisa entender como que você faz para traduzir isso que você quer dentro da ferramenta, né, porque a ferramenta você pode ter mais de um nicho, você pode ter mais de um serviço, isso tudo você pode colocar lá dentro, não precisa ser nessa lógica do Instagram, que você tem que escolher só uma coisa, no Google Ads não tem absolutamente nada disso. Mas você precisa saber configurar lá, então essa é uma coisa que você precisa para fazer uma campanha, né? Saber configurar e fazer as coisas, etc. Uma outra coisa que é super importante que, né, você precisa fazer, seja você faça uma campanha, seja você faça 3, é qual é o site que essa pessoa vai ser direcionada, né? Porque o que aparece ali no anúncio, né, quando a pessoa procurou lá, sei lá, nutricionista, psicólogo, o que quer que a pessoa tenha procurado, vai aparecer ali e a pessoa vai clicar. E precisa ter um lugar para onde ela vai depois que ela clicou, né? Então você precisa ter um site bem estruturado. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes de eu entrar num site, olhar por menos de 5 segundos e falar, não é isso aqui. Ou de eu entrar e o negócio demorar, tipo, 2 segundos para carregar, e eu sou uma pessoa bastante impaciente, e eu jamais ia ficar esperando o negócio carregar para daí eu poder fazer alguma coisa. Não ia, né? E então eu acho que um site estruturado é super importante de você ter, um site profissional, um site que esteja alinhado com a sua imagem, que esteja alinhado com a forma como você quer se apresentar. E você precisa ter uma clareza de como que você mantém o seu consultório sustentável, né? Porque a campanha, ela só vai ser uma campanha de sucesso, né? Só vai ser uma campanha que vai dar certo se você souber acolher essas pessoas, se você souber como gerir o seu consultório, se você souber fazer as coisas acontecerem. Porque senão você vai falar assim, as pessoas chegam, ficam 2 sessões e vão embora. Ou, as pessoas chegam, mas eu tô, sei lá, declarando no imposto de renda como autônomo, e aí parece que eu atendo e no final sobra R$ 30, depois que eu pago o tanto de imposto que eu pago. Então, assim, se você não souber gerir o seu consultório, você vai falar, isso aqui não tá funcionando, porque até que tem um fluxo de pacientes, mas meu consultório parece que eu tô lutando contra a maré, assim, não sair da arrebentação. Então, esse é um ponto bastante importante, assim, então acho que são muitos pontos, né, e é por isso que a gente foi percebendo do quanto que não dá pra gente só falar de marketing, assim, falar, não, então você só fala de Google Ads, às vezes as pessoas pedem, assim, você fala, não, tem como fazer só a parte do Google? E você fala, então é que não vai funcionar. Eu queria que eu pudesse ser só uma parte, mas é que não funciona. Uhum. Exatamente, exatamente. É um monte de outras coisas que é importante a gente pensar, né? E porque a gente é bozinha até, né? Aquelas professoras assim que falam, não, quero ensinar. Vamos lá. A gente até agora a gente tá promovendo a aula aberta, que é para falar só de Sim. marketing, que é para falar de marketing de site especificamente, né? A gente vai tentar falar sobre isso de uma maneira mais ampla, não só para psicólogos. Então, assim, você que é de outra área, você que está acompanhando a gente, mas eu não sou psico. Será que eu vou conseguir assimilar esse conteúdo? Sim, a parte de marketing você consegue. A gente trabalhou muito para chegar num bom formato, então a aula aberta tá com inscrições abertas. Precisa se inscrever. Sim. Não vai ser aqui no Instagram. Não vai ser. A gente precisa de um PowerPoint. A gente precisa, né, compartilhar a tela, falar. É uma aula mesmo. Então, por conta disso, a gente fez as inscrições. O link tá na bio. É só clicar no link, se inscrever lá para garantir a sua vaga. E a aula aberta vai ser no dia 25 agora, então quinta-feira, às 19 horas
me confundi aqui no horário, às 19 horas. Então se inscreva. E, mas às 19 horas eu não estou disponível, não vou conseguir. Tudo bem, se inscreve, porque a gente vai gravar e você pode assistir depois. Então, para quem não é inscrito, a gente não vai ter como... sim, não vai ficar disponível. A gente vai disponibilizar só para quem se inscrever. Então, assim, se inscreva para garantir ou a sua vaga de assistir ao vivo, ou depois poder assistir a gravação, enfim, vir tirar dúvidas com a gente e tudo mais. Acho que é isso, né? É isso. Bom almoço para quem almoçou. Enfim, voltamos, né, nas próximas lives por aqui. Se inscrevam para estarem com a gente na quinta-feira. Estaremos juntos lá na aula aberta às 7 horas. Às 19, né? Nada de gente acordando às 7 horas da manhã. 19 horas. 19, é verdade. Horário de Brasília. E, enfim, nos vemos na aula aberta. Isso aí. E qualquer coisa, a gente manda em dúvidas por direct, a gente responde também, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.